Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. O cangaço foi um movimento social armado, contextualizado por disputas políticas por terras e lutas pela honra. O cangaço teve como área de domínio a região do semiárido do Nordeste brasileiro, em que a miséria e a desigualdade social afligiam a população. Este movimento ocorreu nas últimas décadas do século XIX e a primeira metade do século XX. O cangaceiro era caracterizado pelo sertanejo que vivia uma vida seminômade em bando, vestindo roupas de couro, armados com peixeiras, punhais e rifles. O cangaceiro mais conhecido nacionalmente foi Lampião, mas no vídeo de hoje não irei falar sobre ele, mas sim sobre o ingresso de Maria Bonita e de outras mulheres no cangaço, compreendendo seu papel dentro dos bandos, e apresentarei a biografia de 3 cangaceiras que deixaram suas marcas na história do cangaço. Mas antes de assistir ao vídeo, não esqueça de deixar o seu like, acione o sininho para sempre ser notificado quando vídeos novos forem postados e inscreva-se no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. E desde já agradeço por sua companhia. O cangaço está associado a questões econômicas e sociais que assolavam o Nordeste do Brasil no período de seca prolongada entre 1877 e 1915, que dizimou um grande número de pessoas, ocasionando a migração dos nordestinos e o cenário de miséria. Neste período surgiu as políticas clientelista e coronelista, que seria a relação de dependência entre a população carente e os grandes proprietários de terra. Os cangaceiros Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, Cristino Gomes da Silva Cleto, Corisco e José Ribeiro Filho, Zé Sereno, foram os principais cangaceiros que atuaram neste período. Cada um deles tinha seu próprio bando, que atuava em regiões específicas do sertão. Os principais enfrentamentos dos cangaceiros eram contra as tropas oficiais dos estados e contra as tropas de jagunços, mercenários contratados por fazendeiros. No princípio, os bandos de cangaceiros eram compostos exclusivamente por homens. Os antecessores de Lampião não aceitavam a presença de mulheres dentro dos bandos, porque consideravam o cangaço excessivamente violento e o modo de vida seminômade era considerado austero para a fragilidade feminina. Os cangaceiros que eram casados ou mantinham um relacionamento com uma mulher geralmente as deixavam guardadas na casa de algum coiteiro, indo visitá-las quando encontravam oportunidade de ir às vilas ou cidades. O ingresso das mulheres nos bandos aconteceu no período de 1930 a 1940. Muitas mulheres viam no cangaço um mundo novo, cercado de histórias fantásticas e pela possibilidade de desfrutar a liberdade, que configurava numa fuga da vida doméstica, que era o destino estabelecido para as mulheres da época. As mulheres não entraram na vida do cangaço para fazer serviços de mulher, como lavar, cozinhar e costurar, ou para se tornarem guerreiras estilo Amazonas. Antes da entrada das mulheres no grupo de Lampião, os homens dividiam entre si os afazeres domésticos no acampamento. Essa prática pouco foi modificada com a chegada das mulheres. As cangaceiras não combatiam e poucas eram treinadas para atirar. A principal função da mulher no cangaço era ser uma companheira fiel e respeitar seu companheiro. Quando o bando se encontrava com a polícia, em geral as mulheres se escondiam, não ficavam na linha de frente nos conflitos. A incorporação das mulheres nos bandos acontecia de 2 maneiras. Em alguns casos foi por escolha própria da mulher e em outros foi de maneira forçada, em que as mulheres eram raptadas pelos cangaceiros e inseridas involuntariamente nos bandos. A vida de uma cangaceira não era fácil,
pois vivia na clandestinidade e escondida no meio do mato do semiárido, sempre alerta para qualquer emboscada dos inimigos. O estilo de vida no cangaço não tinha luxo e nem segurança, pois as mulheres tinham que estar sempre alertas, vivendo escondidas, vagando pelo semiárido, correndo o risco de serem presas junto com os cangaceiros. Quando as mulheres engravidavam, tinham que dar à luz em lugares precários e inóspitos, como matagais em solo poeirento. Outro fator também difícil é a violência física que as cangaceiras sofriam dentro dos bandos, caso tentasse sair ou traísse o seu companheiro, ou até mesmo quando enviuvavam e não aceitavam se unir a outro cangaceiro. Isso poderia levá-las a um fim trágico. A vaidade feminina era uma das características das mulheres do cangaço. As cangaceiras mantinham seus cabelos bem penteados com brilhantina, preso com fivelas. O chapéu de feltro, as meias, luvas, sandálias de couro e as cartucheiras estilizadas faziam parte do vestuário das cangaceiras. As cangaceiras mais conhecidas foram Maria Bonita, Lídia e Dadá. As primeiras abdicaram de suas famílias para seguir seus companheiros, que inspiravam o espírito aventureiro, libertário e senso de justiça próprio. E Dadá, que entrou involuntariamente para o bando, mas com o tempo se tornou uma amazona, preparada para liderar um bando. Maria Gomes de Oliveira, conhecida popularmente como Maria Bonita, nasceu no dia 17 de janeiro de 1910, em Malhada da Caiçara, na Bahia. Maria Gomes era filha do fazendeiro João Cazé e de Dona Maria Edéia. Aos 16 anos, Maria Gomes se casou com José Miguel da Silva, conhecido pelo apelido de Zé de Neném, que teria traído Maria Gomes muitas vezes, gerando brigas entre o casal. Maria Gomes se encontrou pela primeira vez com Virgulino Ferreira, Lampião, quando estava na casa de seus pais, que eram coiteiros, e tinham uma fazenda fincada na fronteira entre os estados da Bahia e do Sergipe. Maria Gomes aproveitou que seus pais davam assistência a Lampião e pediu para que ela fosse apresentada ao rei do cangaço, por considerá-lo um homem valente e imponente. Em fevereiro de 1930, o casal iniciou seu relacionamento e, depois de um ano de cortejo, Maria Gomes decidiu se divorciar de seu ex-marido Zé de Neném e se juntar ao bando de Lampião por vontade própria. No início, Lampião estava relutante com a ideia de integrar Maria Gomes ao seu bando, sendo aconselhado por seu ex-líder, Senhor Pereira, a não permitir a entrada da moça ao grupo. Os companheiros do rei do cangaço também eram contrários à ideia, por considerar que a presença de Maria Gomes poderia semear discórdia e desavença, além de acreditar que a presença de mulheres no bando poderia trazer má sorte, podendo amolecer os homens e até mesmo enfraquecê-los para o combate contra os policiais. Mesmo com a desaprovação de seus companheiros, Lampião foi vencido pela determinação da sua amada, que teria dito: "Estou pronta. Vamos. Se você não quiser, eu quero." Maria Gomes conseguiu o que tanto queria, entrou para o bando e tornou-se a primeira mulher a entrar para o cangaço. Abriu o caminho para que mais de 30 outras mulheres fizessem o mesmo. Em sua nova vida, junto com Lampião, Maria Gomes sofreu diversos abortos, mas conseguiu dar à luz apenas uma única filha, chamada Expedita Ferreira Nunes, que foi entregue aos cuidados da família do coiteiro Manuel Severo, pois não era seguro para que a menina fosse criada num ambiente inóspito da Caatinga. O casal, sempre que podia, visitava sua filha, mas a menina continuou sendo criada por Manuel Severo, até mesmo depois da morte de seus pais biológicos. A rainha do cangaço era muito vaidosa, carregando sempre em seu bornal um espelho, pente, batom, escova de dente, perfume e talco.
sendo chamada uma vez numa reportagem de Madame Pompadour do cangaço. Lampião apelidou Maria Gomes de Santinha, uma espécie de homenagem que o rei do cangaço teria feito ao seu primeiro amor, uma moça por quem tinha se apaixonado, mas por quem não foi devidamente correspondido. Contrariando as expectativas, Lampião nunca chamou Maria Gomes de Maria Bonita, este apelido que só se difundiu após sua morte. No dia 22 de julho de 1938, o bando de Lampião estava acampado na Grota de Angicos, em Poço Redondo, no Sergipe, quando foi atacado pela Polícia Armada Oficial. Neste ataque, todo o bando foi morto e degolado. Ségia Ribeiro da Silva, ou conhecida por seu codinome Dadá, nasceu no dia 25 de abril de 1915, em Belém do São Francisco. Dadá era filha de Maria Santana Ribeiro da Silva e de Vicente Ribeiro da Silva. Quando Dadá tinha apenas 12 anos, foi raptada e abusada pelo seu primo, o cangaceiro Corisco, sendo inserida forçadamente no bando como sua companheira. Nos primeiros anos, vivendo no bando, Dadá sofreu muitos traumas decorrentes da violência realizada por Corisco. Porém, com o tempo, a moça teve que se adaptar ao estilo de vida do cangaço e se tornou uma mulher destemida e rígida para ter o respeito dos cangaceiros. Com o passar do tempo, o ódio que Dadá sentia por Corisco foi cedendo espaço por um sentimento que ela considerava ser amor, pois a pobre moça estava longe de sua família e se tentasse fugir poderia ser morta pelos cangaceiros. Corisco, talvez arrependido pela maldade que teria feito com Dadá, começou a tratá-la bem, ensinando-a a manejar armas de fogo e até alfabetizou. Em troca, Dadá se tornou uma companheira fiel, que começou a enxergar Corisco como a única pessoa que restou em sua vida. Ao longo dos anos que passaram juntos, o casal teve 7 filhos, que foram entregues aos cuidados dos coiteiros, mas somente 3 deles chegaram à fase adulta. Dadá era uma mulher muito ativa e trabalhadora, auxiliando o bando nos ofícios de costureira, jagunça e parteira. A cangaceira era dotada de uma sensibilidade especial. Ela tinha sonhos, premonições e que contava ao bando. Se ela sentisse a presença de um policial e se de repente tivesse confronto, ela estava pronta para enfrentá-los. Em um ataque realizado pelos policiais em outubro de 1939, na fazenda Lagoa da Serra, em Sergipe, Corisco é ferido em ambas as mãos, perdendo a capacidade para atirar. Então Dadá, por ter grande destreza com o manejo de armas, assumiu o controle do bando em seu lugar. Dadá, por amor a Corisco, sempre estava pronta para protegê-lo, porém ela foi baleada numa troca de tiros com as forças policiais no distrito de Barra do Mendes, em 1940, resultando na sua prisão e morte de Corisco. Enquanto se recuperava dos ferimentos no Hospital Santa Isabel, Dadá escreveu ao político Cosme de Farias, pedindo para defendê-la. Senhor Major Cosme de Farias, os meus respeitos. Tem esta o fim especial em solicitar a vossa alma nobre o favor, um apoio, uma caridade em nome do nosso excelso padroeiro Senhor do Bonfim, em nome dos vossos entes queridos, para que vos compadeça da minha triste situação, da minha grande tristeza. Peço que vós sejais o meu defensor, o meu patrono, nesta causa que existe contra mim, porque eu não sou cúmplice, e me condenaram porque eu era mulher de Corisco, e só o acompanhava porque o destino foi muito falso, me deu como esposa dele. Porém, hoje me encontro inutilizada, sem uma perna, e além disso, condenada sem ter um ente que possa falar por mim, só Deus.
E agora essa inspiração, enviada pelo Criador, para apelar para o vosso coração generoso, o qual espero seria atendida. Da humilde Sérgia Ribeiro, Dadá. 2 anos depois, Dadá foi inocentada da acusação de ser cangaceira, vindo a falecer no ano de 1994, em Salvador. Lídia Pereira de Souza era uma bela baiana, filha de Luiz Pereira de Souza e Maria Rosa Figueiredo. Lídia entrou no bando de Lampião com 18 anos para se tornar a companheira do cangaceiro Zé Baiano, famoso por sua crueldade e também feiura. Porém, Zé Baiano compensava sua falta de beleza com a coragem e riqueza. Muitos de seus companheiros falavam que Zé Baiano tinha mais dinheiro e ouro do que o próprio Lampião, pois ele era agiota, emprestava dinheiro a vários comerciantes. Lídia tinha tudo, era a mulher mais rica do bando e detinha o amor e fidelidade de seu companheiro, que não tinha vergonha de demonstrar seu carinho à mais bela cangaceira. Lídia, entretanto, não era uma esposa fiel. Ela aproveitava todas as vezes que seu companheiro viajava para se encontrar com os cangaceiros solteiros do bando. Os encontros de Lídia com os outros homens eram de conhecimento de todos, mas nenhum ousava falar sobre a infidelidade de Lídia a Zé Baiano. Mas um dia a sorte de Lídia acabou, quando o cangaceiro Coqueiro a flagrou com o cangaceiro Bem-te-vi. Coqueiro quis ficar com Lídia, mas a jovem o recusou. Quando Zé Baiano retornou de sua viagem, Coqueiro, com raiva, contou tudo o que tinha visto, mas sua delação custou um alto preço, sua vida, pois Lampião não gostava de delatores, então tirou a vida de Coqueiro. Já a pobre Lídia foi amarrada durante uma noite inteira, enquanto Zé Baiano pensava no que fazer com ela. Lídia, em desespero, implorou a intervenção de Lampião e Maria Bonita, mas o casal não interferiu. A mais bela cangaceira teve uma morte cruel, sendo morta a pauladas ao amanhecer por Zé Baiano, e em seguida foi enterrada numa cova rasa. Zé Baiano amava muito Lídia, mas deveria cumprir o código de honra do cangaço. Ao mesmo tempo em que causavam terror em algumas mulheres, para outras o cangaço representava uma vida cheia de aventuras e romantismo, coisas escassas nos sertões nordestinos, onde quase se podia prever o futuro feminino, que era casar, ter filhos, passar por privações e sem nunca conhecer nada além do mundo em que viviam. As mulheres que entraram para o cangaço voluntariamente inverteram essa lógica e saíram à procura de um novo destino. As que entraram de forma involuntária, sendo raptadas e obrigadas a viver com os cangaceiros, foram vítimas de um destino implacável, vítimas da falta de proteção da família e do Estado. A vida no cangaço, ao mesmo tempo em que libertava, também aprisionava. O cangaço era um lugar de quebra de tabus, em que homens e mulheres sertanejos seriam os donos de suas próprias histórias. Com a entrada das mulheres, o cangaço se torna mais complexo, com a adoção dos elementos do romance, sexo e amor. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e comentário. E se gostar do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia.